Olá, boa tarde. O meu nome é Nuno Pinheiro. Bem-vindos ao meu canal Astrosofia, Astrologia por Nuno Pinheiro. Como eu vos tinha prometido no meu último texto do Instagram e do Facebook, venho-vos trazer a minha análise e a minha investigação sobre os atentados dos Estados Unidos, em decorrência do último atentado que aconteceu no fim de semana ao Donald Trump, e tentar perceber, através desta investigação, se existe algum padrão astrológico relativamente a estes atos de violência e quais são os planetas envolvidos nesses atos. Depois, no fim, também trago os mapas dos 4 agressores que executaram ou que alvejaram o presidente dos Estados Unidos e que resultaram na sua morte, para tentar perceber também nesses mapas se existe algum padrão que justifique as suas características de violência, de agressividade, de extremismo, de luta, de guerra. Por isso, vamos começar, sem mais demoras, e vou partilhar com vocês a minha tela para começarmos a fazer então esta viagem. Esta apresentação chama-se Que planetas influenciam os atentados dos Estados Unidos? E vamos começar claramente pelo momento do atentado, que foi a causa deste estudo e desta investigação, que foi o último atentado ao Donald Trump. Então, este é o mapa do momento. Isto aconteceu no dia 13 de julho de 2024, às 18h10, em Butler, na Pensilvânia. Então, se nós olharmos para este mapa, temos que olhar primeiro para o ascendente. O ascendente está em Sagitário. Numa perspectiva da astrologia tradicional, o ascendente representa o indivíduo. E, portanto, para nós sabermos quem é um indivíduo, temos que olhar para o regente do ascendente. Então, o regente do ascendente, que é Sagitário, está aqui em Gêmeos. Ora, Júpiter em Gêmeos está precisamente muito pouco dignificado. Ele está em exílio em Gêmeos. E, portanto, não recebe qualquer tipo de dignidade. Para lá disso, ainda está na casa 6, que é uma casa muito desafortunada na astrologia. É uma casa que, evidentemente, causa ou indica uma situação desfavorável, uma situação de dor e uma situação que apresenta grande desvantagem para o indivíduo. Para lá disso, na astrologia tradicional também se diz que a casa 6 está em inversão para o ascendente, portanto não há uma visibilidade direta entre a casa 6 e o ascendente, o que faz com que a pessoa quase que não fosse vista ou tivesse uma posição de invisibilidade ou dificuldade em ser vista. Ora, o agressor, que está aqui em Touro, e é importante relembrar que naquele dia estávamos com a importantíssima conjunção de Marte e Urano, que indicava ou que pronunciava todo um ambiente bélico, explosivo, anárquico, rebelde. Este Marte está conjunto, está a entrar na casa 6, onde ele efetivamente jubila. Então é um Marte dignificado, é um Marte forte. Para lá disso, este Marte rege a casa 12, que é a casa dos inimigos ocultos, e efetivamente o agressor é um inimigo oculto do Donald Trump, que é representado por este Júpiter, e o próprio Marte também rege a casa 4. E a casa 4 é aquilo que está escondido. Mas também são as casas. E ele efetivamente esteve escondido dentro do armazém ou dentro de uma barraca, naquele espaço durante 2 dias, aparentemente, o que faz com que ele efetivamente também esteja ali escondido. Ou seja, este mapa traz-nos aqui uma imagem perfeitinha daquilo que aconteceu. Para lá disso, temos uma Lua na casa 10 em Balança, e a Lua tem todo o aspecto da população, do povo, do ambiente social, e isto acontece num evento social, rodeado de muita gente, e portanto temos aqui, na minha ótica, claramente um aspecto muito visual daquilo que foi o acontecimento. Se nós olharmos para a sobreposição do mapa do momento com o mapa do Donald Trump, também temos aqui uma clara visibilidade daquilo que aconteceu. Então, a tal conjunção famosíssima do Urano ao Marte, também conjunta à estrela Algol, que é a estrela em que se decapita a cabeça da Medusa, está aqui conjunta ao meio do céu do Donald Trump. Ora, o meio do céu é toda a visibilidade pública, é o estatuto, é o estrelato, é a popularidade, é o papel social que o Donald Trump tem. Logo, há aqui um potencial no mapa do Donald Trump, neste dia, neste trânsito, de que efetivamente aconteça algo violento, agressor, anárquico, rebelde, dentro de um ambiente social. E este Marte e este Urano estão a fazer aqui uma quadratura ao nosso amigo Marte que ele já tem na casa 12 de origem. Ou seja, aquele Marte já tem uma promessa
desde o nascimento, de inimigos ocultos, de confrontos que ele não vê, confrontos que, ou de pessoas que o tentam prejudicar, ou de pessoas que o tentam atacar nas costas e que ele não vê e que ele não olha, se bem que ele também faz muitas coisas nas costas dos outros, pratica muitos atos, às vezes, muito pouco lícitos, e ele já foi acusado, ou pelo menos já teve em tribunal várias vezes por causa de situações não muito corretas, não é? E, portanto, esta quadratura marca claramente aqui um momento de enorme potencial de agressividade, de luta, de confronto. Eu lembro-me de que tinha feito a análise deste mapa durante as minhas aulas e com as minhas alunas e, portanto, tínhamos chegado à conclusão que efetivamente este momento ia ser muito difícil para ele. Na altura, eu pensava sinceramente que isto seria qualquer coisa relacionada com a prisão, porque a Casa Doce tem todo o tema da prisão. E ele estava a passar por um processo jurídico bastante intenso. E nós chegámos à conclusão, ou pensámos, olha, isto realmente tem a ver com o processo jurídico dele e ele vai acabar preso. Ou pelo menos vai ter que se ausentar um bocadinho ou incriminar, ou pelo menos aceitar aqui um momento de alguma impossibilidade de agir livremente. No entanto, não foi isso que aconteceu. Foi efetivamente aqui um processo de agressão vindo da esfera pública. Ok? Então agora vamos tentar perceber, começar a tentar perceber quais foram os planetas que estiveram envolvidos nos outros atentados todos que aconteceram aos presidentes dos Estados Unidos. Tendo em conta a natureza do acontecimento, que é um acontecimento de alguma violência, para não dizer muita violência, e inesperado e brusco e que traz aqui todo um choque, uma convulsão e pessoas que estão escondidas e teorias da conspiração e poderes ocultos. Eu achei que à partida seriam estes 4 planetas que teriam de estar envolvidos nestes momentos assim macro. Então, pensei em Marte, pensei em Urano, pensei em Neptuno e pensei em Plutão. Para quem não conhece astrologia ou só agora está a entrar em contato com esta linguagem maravilhosa, eu trago-vos aqui algumas características destes planetas que ajudam a perceber aquilo que nós vamos falar mais para a frente. Se bem que estas características, obviamente, são as características mais negras dos planetas que estão aqui envolvidos, porque, efetivamente, a natureza do acontecimento é uma natureza difícil, bloqueadora, agressora, violenta e não é nada fofinho e não é nada querido. Portanto, todas estas características são, obviamente, mais sombrias do que aquelas que estes planetas têm de positivo ou de mais luminoso. Então, vamos estar atentos muito ao Marte, ao Urano, ao Neptuno e ao Plutão. Efetivamente, aconteceram imensos atentados para com o Presidente dos Estados Unidos. Eu não tinha noção que tinham sido assim tantos. Há muitos que se calhar nem chegam aos nossos ouvidos. No entanto, existiram mesmo muitos. Eu dividi isto em duas partes. Ou seja, naqueles que causaram a morte dos Presidentes dos Estados Unidos e naqueles que causaram ferimentos ou que foram sabotados ou impedidos ou que não correram exatamente como os agressores tinham planeado. Então, temos 4 mortes: o Abraham Lincoln, o James Garfield, o William McKinley e o John Kennedy, e depois temos esta carrada de presidentes que sofreram efetivamente atentados por parte dos seus cidadãos, um bocadinho descontentes com eles, certamente. Então, eu fiz o apanhado de todos esses atentados e chegámos aqui a conclusões muito giras. Como eu já vos tinha apresentado no meu texto do Instagram e do Facebook, no caso das mortes, há uma clara predominância de aspectos Marte-Plutão nestes acontecimentos. Marte-Urano, desculpem. Marte-Urano nestes acontecimentos. Que foi exatamente aquilo que aconteceu agora neste último atentado. Ou seja, tivemos o último atentado ao Donald Trump precisamente com uma conjunção Marte-Urano. E sempre que existiram atentados que causaram mortes a presidentes dos Estados Unidos, o Marte-Urano apareceram em 3 das 4 ocasiões. Okay? Depois tivemos uma vez o Marte-Neptuno e tivemos uma vez o Marte-Saturno. Então, isto é muito importante, porque significa que este Marte-Urano tem claramente um potencial de agressividade, de rebeldia, de anarquia, de choque, de conflito. Nos outros casos em que houve ferimentos, ou que foram impedidos de serem executados, ou que foram sabotados pela polícia, ou por populares, ou por outro fator qualquer, voltamos a ter novamente o Marte e Urano muito preponderante em 14 atentados. 14 atentados, ele volta outra vez a ser o máximo do potencial.
Depois temos dois planetas que estão muito presentes nos outros, que é o Marte-Neptuno e o Marte-Plutão. E só temos duas ocasiões em que temos um Marte-Júpiter e um Marte-Saturno. Sinceramente, surpreende-me que não existam mais Marte-Saturnos, porque, efetivamente, o Marte e o Saturno, por serem os maléficos da astrologia, tenderiam a ter aqui um potencial de maior presença nestes casos. Mas, vamos ver para a frente, que o Marte-Saturno e o Marte-Júpiter vão estar presentes, não, efetivamente, no ambiente geral, mas noutras características. Também fiz o levantamento da presença do Marte nos signos em cada um dos atentados, para tentar perceber se existe algum padrão que indique que o Marte em determinado signo tem mais este tipo de característica do que noutros signos. E o Marte em Caranguejo foi aquele onde isto acontece mais. Ou seja, destas ocasiões todas, em 5 vezes o Marte estava em Caranguejo. Ora, o Marte em Caranguejo está efetivamente muito debilitado. O Marte exalta em Carneiro e, portanto, ele está em detrimento em Caranguejo. O caranguejo é um signo feminino, introvertido, que o próprio animal apresenta a característica de se esconder, de se recolher, de se defender. E, portanto, esta característica defensiva, oculta, escondida, pode justificar este lado mais agressor e escondido do Marte em Caranguejo. Mas o Marte em Caranguejo também é muito reativo emocionalmente. É um Marte que fica, no fundo, a acumular aquela raiva até que há um momento em que explode. No fundo, é aquilo que nós chamamos o passivo reativo, não é? Portanto, há aqui sempre aquela tendência de ficar escondido e depois, num momento qualquer, atacar. Depois temos em 4 ocasiões o Marte em Virgem. Ora, o Marte, claramente, em Virgem faz sentido na minha ótica. Porquê? Quando nós estamos a planear, quer dizer, nós não, acho que nenhum de nós planeou um atentado, mas quando alguém está a planear um atentado, efetivamente isto tem que ser planeado ao pormenor, ao milímetro. Todos os passos têm que ser calculados, as medidas têm que ser quase pormenorizadas a todo o detalhe. E sabemos que o signo de Virgem é altamente detalhista. E sabemos que o signo de Virgem é muito perfeccionista em todos os passos que dá. Então, há uma preparação ao detalhe por parte destes agressores. Há uma preparação de todos os passos que nós vamos dar. E não esquecer também que eles não têm muitas oportunidades. Eles têm uma oportunidade para fazer aquilo que está planeado. Então, a Virgem, efetivamente, tem esta capacidade de ir ao detalhe, ao ponto, ao pormenor. E nós sabemos que um atirador, um sniper, tem que efetivamente ter uma grande perfeição, porque só vai poder disparar uma vez, não vai poder disparar 50 vezes, porque senão, caso contrário, aquilo era um farrabadó, era um tiroteio e não era propriamente um atentado, né? Se bem que neste caso foram 6 balas, mas ele no fundo só tem uma oportunidade para fazer aquilo. Então o Marte em Virgem faz-me sentido que aqui esteja, porque é um Marte que age e utiliza a violência de uma forma muito detalhista e muito metódica. O Marte em Touro aparece 3 vezes e faz-me imenso sentido. Como eu já vos apresentei em alguns textos, eu já fiz um levantamento dos grandes ditadores e dos grandes vultos que dominaram os impérios e os nacionalismos todos do século XX, por exemplo, e para trás também. E o Marte em quase todos está num signo fixo. E, portanto, os signos fixos para mim têm aqui um caráter muito lutador, muito fixador do poder. E o touro, basta olhar para o animal também, tem essa característica bélica, dura, agressiva. Claro que nós podemos dizer que o touro é regido por Vênus e Marte perde alguma das suas características bélicas em touro. Eu não noto isso. O que eu noto é eles claramente não agem à primeira ou à segunda agressão, mas quando entram neste processo de violência são claramente muito cruéis, como o próprio touro é, quando é atingido ou quando é espicaçado na praça ou na arena, ou por exemplo agora em Pamplona, lá no São Fermim, que o touro leva tudo à frente. E depois, por 3 ocasiões, também temos o Marte em Gêmeos. Ora, eu achei muita piada ter verificado que tinha havido tantos atentados que não tinham ocorrido, ou que tinham sido impedidos, ou que tinham sido sabotados, ou que resultaram apenas em ferimentos. Então, fui pegar
nos aspectos de Marte e Neptuno e tentar perceber o que é que aconteceu com Marte e Neptuno. Porquê? Qual foi o meu pensamento? Neptuno, o arquétipo de Neptuno é um arquétipo de dúvida, de ilusão, de confusão. Neptuno é um planeta gasoso e nós já vamos perceber que houve aqui coisas relacionadas com gás também nos atentados. Neptuno é um planeta gasoso. E por ser um planeta gasoso, muitas vezes dá-nos aquela sensação de nevoeiro, de confusão, de coisas que estão planeadas, mas depois não correm exatamente como nós esperamos. Também é certo que Neptuno tira muita agressividade ao Marte, ou seja, Neptuno sublima aquele lado mais agressivo e mais violento do Marte. No entanto, também temos, com Marte-Neptuno, a pessoa que se sacrifica quase por uma guerra santa ou por um ideal supremo. Então, quando nós temos este Marte-Neptuno, a ideia é tentarmos perceber se o que aconteceu aqui, sempre que existiram atentados com este aspecto, foram coisas que não correram exatamente como foi planeado, enganos, dúvidas, balas ao lado, balas para cima, balas para baixo, coisas totalmente fora daquilo que é comum, porque Neptuno, vamos pensar assim, Neptuno é como se fosse um nevoeiro que nos colocam à frente dos olhos e nós não estamos a ver nada, e portanto imaginem um atirador a tentar disparar no meio do nevoeiro, ou uma névoa que também nos põe à frente dos olhos e nós estamos a tentar disparar, mas não conseguimos ver nada. Portanto, o natural com Marte-Neptuno é que haja aqui sempre erros e enganos. E então eu achei muita piada, porque efetivamente quase todos os casos de Marte e Neptuno são tudo grandes trapalhadas. Então vamos ver alguns exemplos. No caso do Richard Nixon, o agressor tentou 2 vezes alvejar o Nixon. Na primeira, o carro fugiu. Portanto, ele não conseguiu sequer disparar. Na segunda, disparou, mas enganou-se no carro. Não era o carro do Nixon. Isto é claramente Marte-Neptuno. Com o Geraldo Ford, a primeira tentativa de atentado acontece com alguém que tenta enviar uma bomba de gás para o presidente. Como eu falei, gás é claramente um aspecto neptuniano. Neptuno é um planeta gasoso. Acontece que foi apanhado antes e, portanto, a bomba não foi enviada. No segundo caso, uma mulher tentou se aproximar do Geraldo Ford para o balear quando ele apertou-lhe a mão no meio da multidão. Então, ela tinha 4 cartuchos no carregador da pistola, mas nenhum na câmara de disparo, o que fez com que a arma não disparasse. Portanto, reparem mais uma vez no engano, na coisa que não corre como pretendido, na violência que não é executada, que é típico do Marte-Neptuno. Jimmy Carter, um homem com demência, e demência também muitas vezes pode ser um fator neptuniano, um homem com demência foi preso com uma pistola sem cartuchos, porque à noite tinha gasto todos os cartuchos a testar se a pistola fazia barulho ou não. Ora, quando foi disparar a bala para o Jimmy Carter, não tinha efetivamente balas e foi apanhado e aquilo não correu bem. Bill Clinton. O agressor planeou matar o presidente quando este supostamente devia estar a fazer jogging, mas o presidente estava na Rússia e ele foi preso ao voltar para casa. Ou seja, chegou lá, o presidente não estava, viu os seus planos frustrados, voltou para casa e foi preso. Segundo caso, um homem dispara fora da Casa Branca pensando que o Bill Clinton era um dos homens de pretos que passeava no jardim. Mas o Clinton estava dentro de casa e não era nenhum daqueles. E, portanto, foi preso. Mais uma vez, o engano ao ocorrer e, efetivamente, não há atentado nenhum. Depois, último caso com o Bill Clinton. Serviços secretos interceptam uma casa e uma carta enviada para a Casa Branca com um explosivo dentro. Qual é o problema aqui? A carta tem o DNA do suspeito que é preso. Ou seja, mais uma vez o engano. Reparem como é que alguém está a planear um atentado e esquece de calçar umas luvas ou de pôr um lenço para não ir a um gafanhoto para a carta e de repente é apanhado exatamente porque deixa lá os seus rastros e as suas pegadas. No último caso, Barack Obama. Bem, alguém enviou uma carta com uma toxina ricina que foi endereçada para o Barack Obama, mas a carta também nunca chegou. Ora, toxinas, vírus, coisas tóxicas é claramente um tema de Marte-Neptuno. Então, pessoas, se quiserem efetivamente praticar algum tipo de atentado, sempre que Marte e Neptuno estiverem no céu, não façam, está bem? Não vai correr bem. Não, não é o melhor momento. Com Marte-Urano e com Marte-Plutão, boa. Está fixe, está ótimo, é capaz de resultar bem, pelo menos uma perninha ferida, um bracito ferido. Agora, Marte-Neptuno, esqueçam, não, não vai ser bom, está bem? Ok? Boa. Então agora vamos falar
dos agressores que efetivamente causaram a morte dos presidentes dos Estados Unidos. Para tentar perceber se há aqui algum padrão também nestas personagens que indique violência, este confronto, estas lutas, este lado bélico, esta rebeldia, esta coisa toda. Então vamos começar pelo John Wilkes Booth, que foi aquele que matou o Abraham Lincoln. Lembram-se de eu ter falado do Saturno e do Júpiter? Então vamos ver aqui. Ora, este senhor, o John Booth, nasceu com o Marte em Touro. Mais uma vez o Marte em Touro presente. Ora, o Marte em Touro está a fazer um belíssimo trígono ao Júpiter e está a fazer uma oposição por signo a Saturno. Ora, Saturno-Marte é, claramente, um aspecto de confronto com a autoridade, de violência, de frustração, de ira e de sentimento de aquelas pessoas que se sentem magoadas e feridas pelo poder e que, no fundo, acabam por atacar. São controladas e têm uma grande capacidade de controlar a dor, mas depois chega um momento em que se descontrola nesse processo. Marte-Saturno é um processo de muita violência. Naturalmente, pessoas que têm Marte-Saturno nos seus mapas acabam por sofrer ou por ter algum processo de violência. Acrescentado aqui por este Júpiter. Agora vamos passar à outra pessoa. Então, atenção, Marte, Júpiter, Saturno. Okay? Charles Guiteau matou o James Garfield, o segundo presidente assassinado. Então, mais uma vez, temos um Marte em Sagitário, vá lá que não está em Touro, mas conjunto a Júpiter e no mesmo signo de Saturno. Mais uma vez, Marte, Júpiter, Saturno envolvidos. Curioso, não é? E, portanto, obviamente que o Júpiter vai potenciar a agressividade deste Marte, vai-lhe acrescentar potência, vai-lhe acrescentar violência, vai-lhe acrescentar capacidade bélica e, obviamente, que o Saturno vai-lhe acrescentar resistência, frustração e dor. Aí temos agora o Leon, qualquer coisa, que eu não consigo dizer este nome, que matou o William McKinley. Então o que é que nós temos aqui? O Marte em Escorpião, mais um signo fixo, Escorpião, e o Marte mais uma vez um signo fixo, a fazer quadratura ao nosso Saturno em Aquário e o Júpiter a fazer quadratura por signo ao Marte. Então, em todos os casos que nós vimos até agora, temos o Marte a comunicar com o Júpiter e a comunicar com o Saturno. Nas três pessoas até agora, isto acontece. Vamos ao último. O Lee Harvey Oswald foi aquele que matou John Kennedy, se calhar aquele que é mais conhecido de nós todos. Este é efetivamente a única personagem que não tem o Marte a fazer um aspecto claro ou um aspecto maior com o Júpiter e o Saturno. Está apenas a fazer um sextil por signo, aos dois. O Marte vê o Saturno e vê o Júpiter, o que acaba por também lhe dar essa potência e dar essa força. Mas temos aqui este Marte, mais uma vez num signo fixo, Aquário, a fazer aqui uma oposição a Plutão. E nós sabemos também que pessoas que têm Plutão-Marte nos seus mapas são claramente pessoas muito bélicas, muito fortes. São pessoas que têm um grande potencial de violência, de agressividade, mas também de sublimação dessa agressividade, mas acabam por ter efetivamente esse traço bastante claro. Então, em 3 dos 4 casos, temos efetivamente aspectos claros de Marte a Júpiter e a Saturno. Neste último caso, não é um aspecto tão ou pelo menos um aspecto tão importante, mas temos aqui um sextil. Por signo temos um sextil. Portanto, o Marte vê o Júpiter e vê também o Saturno, e o Marte está num signo regido por Saturno. E isto acaba por ser bastante importante,
porque estão os dois em recepção mútua, porque o Marte também está, o Saturno também está num signo marciano, que é Carneiro, que é regido por Marte. Então, temos aqui uma recepção mútua entre Saturno e Marte. Portanto, apesar de não ter claramente um aspecto maior, há aqui uma característica que ajuda a clarificar que sempre que existem aspectos Marte, Júpiter e Saturno no mapa, existe um potencial de agressividade, de luta, de violência, de dor, de agressão, de frustração, de raiva acumuladas nestas pessoas. Porque nestes quatro existem estes aspectos de uma forma bastante clara. E agora vamos ver o último agressor, que é o Thomas Crooks, que foi aquele que executou o atentado contra o Donald Trump. E temos um Marte acabadinho, ele nasceu com o Marte acabadinho de sair de Aquário, foi uma pena ter ido para Peixes, porque se fosse em Aquário ainda dava mais força à minha tese de que os Martes em signos fixos são claramente Martes muito agressores. Mas temos aqui mais uma vez o Marte a fazer uma oposição com o Júpiter e temos mais uma vez o Marte a fazer um trígono ao Saturno. Temos o Marte em Peixe, Saturno em Caranguejo e o Júpiter em Virgem. Então, em todos os casos, temos Marte, Júpiter e Saturno envolvidos. Ou seja, nos acontecimentos no céu, em trânsito, o potenciador é claramente um Marte-Urano, um Marte-Plutão ou um Marte-Neptuno, e cada um deles com as suas características no decorrer do atentado. Nos mapas individuais das personagens que executam os atentados, o que nós temos de forma perfeitamente marcada são aspectos de Marte, Júpiter e Saturno. É claro, 5 casos em que isto acontece, claramente, isto é um padrão claro de alguém que vive, obviamente, aqui uma situação, mais uma vez, de agressividade, de luta, de frustração, de raiva, de rancor, e que acaba por ter que exteriorizar ou externalizar essa raiva de qualquer maneira. Ok? Finalizamos então este estudo, esta investigação. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês, espero que tenham aprendido também alguma coisa a nível astrológico. Se gostaram, deixem o vosso comentário, ponham o vosso like, partilhem. Se não gostaram também, ponham lá um não gosto, ou comentem, ou digam qualquer coisa. Se tiverem sugestões, também, força, partilhem. Terei todo o gosto em ouvir-vos e terei todo o gosto em receber as vossas partilhas. E se quiserem marcar consulta, entrar em contato comigo e inscrever-se nos meus cursos, já sabem, têm os meus contactozinhos depois aí no vídeo e façam o favor de me contactar se tiverem alguma dúvida. Foi um prazer estar convosco, beijinhos grandes e um grande abraço, até à próxima.